no livro Confissões de Santo Agostinho, livro do quarto século depois de Cristo. É uma leitura difícil, embora... Assim, na verdade é uma leitura prolixa, não é uma leitura difícil, não. Uma leitura difícil foi a Ilíada, que eu tô traumatizada, né? Eu li a Ilíada há uns 10 anos, tô até hoje traumatizada. É difícil pra caramba. Mas enfim, Ilíada, inclusive, foi de antes de Cristo, né? Os 400 antes de Cristo, que é 400 depois de Cristo. Mas enfim, interessantíssimo livro. E eu vou até ler aqui um pedacinho, mas antes eu vou falar o seguinte, achei esse livro na ciranda ali de livros da igreja, ali da presbiteriana, eu acho muito interessante, sempre vou lá dar uma garimpada, ver o que tem de interessante. E o que acontece? Eu percebi, eu tava vendo uns vídeos meus pra ver um negócio de uma leitura, inclusive, que eu fiz uma resenha ano passado, e aí eu tava vendo que eu falei assim, eu tô pegando qualquer coisa do Kindle, do Prime, né, porque o que tava lá de graça eu tava pegando e lendo, fazendo essa leitura muito fácil, muito rápida. Mas aí agora eu tô com um tempo mais escasso e as coisas estão muito mais complicadas, porém eu gosto de ler e tem algumas leituras pra mim, assim, que eu acho que são muito importantes. Então agora eu vou trazer só livro top, porque eu tô investindo tempo só em ler livro top. E veio aqui Confissões de Santo Agostinho. Então, eu vou ler um pedaço aqui que eu acho muito interessante, que diz assim, tá lá no livro segundo, né, o capítulo 2, livro segundo, enfim, são 400 páginas, tá, gente? Eu não sei engano, é bem grossinho, assim, mas ele diz assim, ó, que me deleitava, se não amar e ser amado. Mas eu não era moderado, indo de alma para alma, de acordo com os sinais luminosos da amizade, pois da lodosa concupiscência da minha carne e do fervilhar da puberdade, levantava-se como que uma névoa que obscurecia e ofuscava meu coração, a ponto de não discernir a serena amizade da tenebrosa libido. Uma e outra confusamente me abrasavam, arrastavam minha fraca idade pelo declive íngreme de meus apetites, afogando-me em um mar de torpezas. Gente, Santo Agostinho é aquilo, né? Todo mundo sabe, né? Pelo menos quem se interessa sabe. Ele acabou que foi uma leitura pra mim que me lembrou muito de Siddhartha, tá? Claro, mas Siddhartha lá dentro da questão lá da filosofia oriental e Santo Agostinho aqui da filosofia ocidental, cristianismo, enfim. Onde você viveu uma vida de devassidão, que no caso foi Santo Agostinho, viveu uma vida de devassidão, e aí depois da conversão, depois do processo, né, de achar, né, que há ali a purificação, as pessoas vem para uma vida de santidade. E, gente, o que acontece? Confissões, é isso mesmo, 400 páginas só de confissão. E ele vai confessando tudo dele. Ele lembra que, sei lá, ele roubou uma fruta quando ele era criança, sei lá, na goiabeira do vizinho. E aí ele vai confessando, falando assim, poxa, eu não tinha necessidade, eu fiz aquilo ali pelo prazer do pecado, né? Não fala de crime necessariamente, tá falando de pecado, no prazer da transgressão. E ele vem num processo de contando as coisas, e aí, olha, eu vou ser bem sincera, chegou um momento que me deu a impressão de que havia um prazer, né, nessa culpa. Às vezes numa expiação, assim, mas parecia que quando ele ia relembrando, sabe, ia lembrando quase coisa. Olha eu aqui também, Santo Agostinho, mas parecia que era quase que uma confissão, assim, prazerosa, sabe, pelo menos pra quem tava lendo, ficava bem prazeroso também, assim, porque ele ia numas minúcias, sabe, numa riqueza de detalhes, entendeu? Inclusive, eu sou muito pé atrás, assim, porque isso é uma coisa, porque olha só, confissão, agora eu vou pensar com a mente jurídica. Assim, você tem que falar toda a verdade, tudo o que aconteceu, isso pode até atenuar a sua pena e tal. Mas numa situação como essa, a gente não tá falando de uma questão jurídica, para elucidação de crime nem nada. A gente tá falando de uma situação ali diante de Deus, né? Ou então quando você quer pedir perdão para alguém, ou seja, algo que tá relacionado a perdão e não a cumprimento de pena. Eu penso que quanto menos, melhor, entendeu? Então, tipo assim, você vai lá e xingou uma pessoa de A, B, C, D. Aí você vai chegar pra ela e já, olha só, me desculpa, tá? Porque eu falei que você era A, que você era B, que você era C, que você era D. Então, aí, sabe, parece que tá indo de novo. Ou então você fala pra várias pessoas, então, é que eu tinha dito que fulano era A, B, C, D, então não é, né? Eu acho assim, não, olha só, eu te ofendi, eu tô arrependida, me desculpa, enfim. Mas Santo Agostinho, como ele faz isso e é dentro de um processo de expiação, e uma coisa, gente, pode ser, tá, que tem um valor catártico, assim, catarse. A catarse, como método psicanalítico, consiste em trazer à consciência recordações recalcadas. Então, assim, você vai, de repente, você lembra de alguma coisa e coloca aquilo ali que você, que estava guardado, você coloca aquilo ali para fora e aquilo ali te faz bem. Você consegue trabalhar aquilo ali, enfim. De qualquer forma, pode ter sido isso também, né? Você vê que é muito antes de Freud, mas, meu filho, a consciência existe muito antes de Freud, entendeu? Não foi Freud que inventou a consciência inconsciência, ele só revelou pra gente. Mas, enfim, então ele estava ali fazendo tudo isso, e a crença no perdão divino, aí vem o meu momento, né, cristão protestante, é uma ferramenta de alívio, né? Eu até penso uma coisa, né, sobre isso, até quando eu vejo algumas passagens da Bíblia, né, quando Cristo chega e fala, vai, não peques mais, quando fala com a mulher samaritana, essas questões, e muitas vezes na igreja, né, a igreja, assim, no meio religioso, vamos pensar nisso, a pessoa vive uma situação ali onde ela está se sentindo eternamente culpada e acaba que ela não consegue ter o alívio, não consegue seguir em frente, não consegue virar aquela página e aí isso torna um problema. Então, assim,
Se a pessoa fala, caramba, eu errei uma vez, ai, como eu tô arrependido, fica com remorso, fica com uma culpa, com arrependimento, uma coisa que nunca, né, e que te impacta, te amar, minha filha, leia Confissões de Santo Agostinho, você vai ver que o cara também aloprou pra caramba, e botou tudo pra fora, entendeu? E pediu perdão a Deus, e mudou a vida dele, e ficou, sabe, tranquilo. Olha, enfim, se como forma psicanalítica, se como forma filosófica, se como forma religiosa, não sei, entendeu? Mas eu acho que você vomitar tudo que tá dentro de você que te faz mal, sabe? E principalmente quando você já consegue. Gente, isso eu herdei com meu pai, que, licença, Santo Agostinho. Fala de Antônio, que não é santo, mas é meu pai. São Antônio, que é meu pai, né? Porque Santo Antônio é o seu Antônio, né? Que é meu pai. E ele me mostrou isso na vida, falar qualquer coisa ruim que tenha acontecido, mas com um sorriso. Não um sorriso necessariamente de falta de noção, mas um sorriso de tipo, passou. Então, assim, é muito interessante, mas é prolixo. É prolixo. Eu li ali porque eu tava na garra, tava realmente com vontade de ler. Confissões de Santo Agostinho. É interessante ali pra você fazer essa análise da questão da culpa. Recomendo. Vai com paciência, mas recomendo.